Bom dia a todos e a todas. Bom, então dando continuidade ao nosso estudo de hidrostática, nós vamos considerar a variação de pressão em um fluido em repouso. Então vamos considerar o nosso fluido em repouso dentro de uma caixa e também vamos considerar um elemento de fluido, né, dado por um pequeno disco. Então esse disco está a uma altura Z, né? Nosso eixo Z começa aqui da base, Z igual a zero, e esse disco tem uma altura dz e uma área A. Bom, então a massa, né? Como ρ é dado por dm sobre dv, então eu tenho que dm é igual a ρdv, e esse dv é a área, né, do disco vezes a altura dz. Bom, eu tenho atuando sobre esse elemento de fluido forças superficiais e forças volumétricas, certo? Bom, e o fluido está em repouso. Então, as forças superficiais, né, elas são perpendiculares à superfície em todos os pontos. Né? Por quê? Porque nós vimos que um fluido ele não resiste a forças tangenciais. Então, como ele está em equilíbrio, as forças são todas perpendiculares, então uma força anula a outra, e aí eu não tenho nenhuma contribuição em relação às forças superficiais. Né? Por uma questão de simetria, eu tenho a força apontando numa direção, no lado simétrico do meu cilindro eu tenho a força apontando na outra direção. Bom, o fluido também não tem nenhuma aceleração na vertical, ele está em repouso. Né? E então, novamente, a resultante das forças na direção vertical é nula. Só que eu tenho que equilibrar o peso do fluido, né? Porque esse disco ele tem um peso. E a parte superior do fluido, ele a ação de um peso sobre ele, né? E na parte inferior do fluido tem a força do peso que atua em cima, mais a força do peso do meu cilindro. Bom, então eu vou considerar a pressão na face inferior como sendo P e na parte superior como sendo P' mais dP. E aí a condição de equilíbrio é que as forças sejam iguais, tá certo? Então eu preciso que a força na parte de baixo ela seja a força na parte de cima mais o peso. Então o que eu tenho? Eu tenho que P vezes A, que é a força, né? Lembrando que força é igual a pressão sobre área, então P vezes A é igual a P' vezes A mais o peso daquela quantidade de fluido do cilindro. Então, G, que é a gravidade, ρ, que é a densidade do material, dz, que é a altura do cilindro, vezes a área. Né? Basicamente, eu estou colocando aqui a gravidade
vezes a massa, que é a densidade vezes o volume. E aí, substituindo esse P' por P mais dP, então eu tenho aqui, e colocando esse A em evidência, eu vou ter P mais dP mais G ρ dz, tudo isso vezes A. Então, esse A eu posso eliminar com esse A, porque eles são diferentes de zero. Esse P eu posso eliminar com esse P. Então, eu vou ter essa grandeza aqui igual a zero. Né? Ou seja, eu posso escrever isso como sendo dP sobre dz igual a menos G vezes ρ. Então, o que a gente observa? A gente observa primeiro que a pressão varia, tem aqui um sinal negativo, né? Então, quanto maior a altura, menor a pressão. Lembrando que eu estou com a orientação de baixo para cima. Eu posso, se eu considerar a pressão em uma altura Z1, P1, né? A pressão na altura Z1, e P2, a pressão na altura Z2, eu posso multiplicar esse dz para cá, né? Ficar dP igual a menos G ρ dz, e integrar, fazendo a integração dessa parte de dP igual a menos G ρ dz. Então, estou integrando aqui de P1 a P2, e desse lado eu estou integrando, né, do correspondente de Z1 a Z2. Bom, se eu considero ρ constante e G constante, então fica uma integral bem simples, né? Integral da constante, usando aqui o teorema fundamental do cálculo, eu vou ter P2 menos P1 igual a, então, menos ρg, eu coloco para fora, vai ficar Z2 menos Z1, certo? Desde que eu considere tanto ρ quanto G como constante. Bom, para líquido, ρ varia pouco, né? Então isso é uma boa aproximação. E se eu estiver considerando alturas que não sejam muito grandes, né? Eu posso também, eu tenho uma boa aproximação de considerar a gravidade igual a uma constante. Bom, então a pressão livre, né? A superfície livre de um líquido, ela está sofrendo a pressão atmosférica, né? Então eu considero aqui P0, uma região de fluido sobre a pressão atmosférica, P0. Esse Z2 menos Z1 eu chamo de H. Então, substituindo na equação anterior, a gente tem P0 menos P igual a menos ρg Z2 menos Z1. Isso aqui eu troco por H, eu fico que P é igual a P0 mais ρgH, que é denominada a lei de Stevin, que diz que a pressão no interior de um fluido ela aumenta linearmente com a profundidade, com H. Ou seja, além do mais, ela mostra que a pressão depende apenas da profundidade, ela não depende do volume de água. Né? Se eu estiver dentro de uma piscina, a pressão a 1 metro abaixo da superfície vai ser igual à pressão a 1 metro abaixo da superfície de uma lagoa. Tá? Considerando que as duas estão na mesma altitude, que P0 seja a mesma para as duas, e que
seja o mesmo líquido, né? Que a densidade seja igual. E aí um exemplo de aplicação da lei de Stevin é que quando a gente observa uma barragem, né, uma represa, a base ela é muito maior do que a parte superior. Por quê? Porque a pressão vai aumentando, então a pressão nessa região ela é muito maior do que a pressão nessa região aqui. Então isso já é uma aplicação da lei de Stevin. Também os gases, né, têm uma densidade muito menor do que os líquidos, né, como a gente pôde verificar na tabela apresentada. Então, na superfície da Terra, a diferença de pressão entre dois pontos na proximidade da superfície da Terra é desprezível. Agora, se H for muito grande, então aí eu vou considerar o efeito de uma diferença de pressão, né? Por exemplo, quando a gente sobe a grandes altitudes, o ar se torna mais rarefeito, né? Quem acompanha futebol sabe aí que Bolívia, Colômbia costumam levar seus jogos para grandes altitudes, onde eles estão mais acostumados com o ar rarefeito. E nos casos em que ρ varia, né, a gente precisa conhecer a função de ρ com a altura antes de realizarmos a integral que resultou na lei de Stevin. Isso a gente está chamando a atenção que a lei de Stevin, né, ela vale quando ρ e g são constantes.